Salve, salve, gente amiga, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Marcelo Cavalcante e a gente vai dar sequência no nosso bate-papo aqui no Virtua. A gente vai falar sobre voz, sobre audição, o cuidado com a voz e com a audição, fonoaudiologia, com a minha querida amiga Valência Marinho. Olá, Val, tudo bem, querida? Marcelo, que prazer estar aqui com você. Que coisa Feliz boa. Ano Novo. Para você também, que seja um ano cheio de bênçãos. Pra gente, para os nossos, não sei se é ouvinte, se é internautas é melhor falar, né? É melhor falar de internautas, seguidores inscritos no canal. Me diga uma coisa, eu quero começar esse papo com você falando dessa coisa da paixão pela voz, de ser fonoaudióloga. De onde é que veio isso? Então, eu aos 17 anos entrei numa universidade, sem saber muito o que eu queria ao certo da minha vida. A única coisa que eu sabia é que eu queria trabalhar com síndrome de Down. E aí eu procurei muito, meu pai queria que eu fizesse medicina, minha mãe queria que eu fizesse odontologia, mas nas duas não tinha muito trabalho envolvido com a síndrome de Down, Certo. que hoje a gente chama de T21. Tá. E aí eu procurei, li algumas coisas sobre a fonoaudiologia, entrei no curso, na época só existia na Católica, mais ou menos 30 anos atrás, era uma universidade paga, como hoje, né? Era a única que existia. Eu fui da turma 10, então isso já prova o quanto a fonoaudiologia aqui em Pernambuco era nova. Engateava. Começava ali a abrir caminhos, mostrar a profissão em si. Então, muitas vezes, quando a gente falava de fonoaudiologia, todo mundo pensava em gagueira. E aí eu fiz o curso. Durante os 4 anos do curso, eu me apaixonei muito pela área da voz. Fiz o meu estágio supervisionado na área da voz, mas como os planos não são nossos, são sempre de Deus, meu primeiro emprego foi na área da audiologia. Mas eu só interrompendo, quando você entrou na faculdade da Católica, era fono? Fazer fonoaudiologia. Tá. Eu já, naquela época, você escolhia 2 profissões. 2 profissões. Eu já escolhi fono e cancelei a segunda. Foi mesmo? Eu só queria fono. Só queria ouvir. Só queria fono. Fala, voz. Foi. Ouvir e falar, né? Ouvir e falar. E aí, quando eu me formei muito apaixonada pela profissão em si, mas muito mais pela área da voz. Meu primeiro emprego foi na área de audição, na área de audiologia ocupacional. Trabalhei lá por 14 anos. Foi um mergulho em uma área nova e uma visão ampla na parte da empresa, da saúde auditiva, da prevenção, dos cuidados dos trabalhadores. Uma coisa muito boa que me enriqueceu muito. Mas, paralelo a isso, eu abri consultório, continuava no meu consultório e estudando e me aprofundando na área de voz. Fiz minha primeira pós-graduação, foi na área de voz, e isso me fez abrir vários caminhos nessa área. Trabalhei na TV, como você soube, trabalhei na rádio, trabalhei com canto, trabalhei com gerentes, com gestores, para melhorar a questão da voz em termos de voz de excelência, que se chamava há muito tempo de oratória, melhorar a oratória, e hoje eu prefiro chamar de competência comunicativa, excelência na comunicação, e eu continuei trabalhando nisso, até um período em que eu fui chamada para trabalhar na área da educação, né? Eu fui para uma universidade dar aula na área de voz, e aí explodiu minha paixão, né? Então, conviver e influenciar, incentivar pessoas para essa área, para mim foi um marco histórico na minha vida profissional. Nisso eu tive que estudar muito mais, porque eu realmente precisava saber para poder passar e influenciar. Então, foi nesse período em que eu fiz o meu mestrado na área de comunicação. E passei lá por volta de uns 14, 15 anos na universidade, continuando com o meu consultório, atendendo meus pacientes particulares. E num certo momento da minha vida eu pensei, eu vou dar uma paradinha, porque lecionar não é uma coisa fácil. Você trabalha antes, durante e depois, corrigindo trabalhos, provas e tudo. Então, vou dar uma paradinha, vou investir mais no meu consultório, ou me aprofundar mais em estudos no meu consultório, voz clínica, voz profissional e algumas áreas de linguagem infantil que estavam chegando.
Foi nesse período que eu fui convidada para assumir um setor público, numa empresa pública, o setor da área de audição. Eu digo, meu Deus, lá vem a audição me chamando de novo. Mas aí eu fui, era um desafio e eu fui. E entrei nesse setor, assim, com muito estudo novamente, reciclagem, tudo, até que apareceu a microcefalia. Você lembra daquela época da microcefalia? Aliás, muitos órgãos públicos celebrou não, né? Marcou os 10 anos dessa situação. Né? A empresa que eu trabalhava foi um referencial, né? O Instituto Altino Ventura, a Fundação Altino Ventura foi um referencial nessa área, e eu digo para você, marcou a minha vida como pessoa e como profissional, porque nesse momento eu vi, não só eu, acho que todos os profissionais da área de saúde, a gente viu o quanto a gente precisava saber mais, estudar mais. E foi aí que eu mergulhei muito na fonoaudiologia voltada ao neurodesenvolvimento. Foi aí que eu comecei a estudar muito essa parte neurológica, porque realmente eu tinha que ajudar essas crianças. Pelo que eu percebo, assim, pela sua experiência, pela expertise, pela sua vivência, você foi lá na raiz da questão, né? Foi. Eu comecei, talvez, de um processo muito forte. Você imaginar, você pega uma criança com perda auditiva, ela enxerga bem, né? Ela só não escuta bem, por isso que ela não fala bem, mas a perda dela, a dificuldade dela é só auditiva, não é motora. Já quando você pega uma criança com microcefalia, ela tem tudo. Ela tem déficit visual, déficit auditivo, déficit motor, déficit intelectual. Então, ali a gente estava diante de algo que a gente não sabia muito o que fazer. Então, todos os profissionais tiveram que dar as mãos e estudar e crescer junto com aquelas crianças, que hoje já estão ali entrando 10, 11 anos. 10, 12 anos, mais ou menos, alguns, né? E que foi como eu te disse, um marco na minha vida. Passando esse auge, quando minimizou essa questão, porque aí foi um boom, mas depois daquilo passou a ter mais crianças com microcefalia, mas não voltada ao Zika vírus, voltada pela questão mesmo de nascer com a microcefalia. Eu fui convidada para trabalhar nessa mesma fundação, fui convidada para trabalhar no setor intelectual, com crianças com paralisia cerebral, com autismo, com síndrome de Down, e foi aí que eu me apaixonei pelo autismo. Só que eu tive que, assim, eu penso sempre que o autismo me faz ser cada dia mais humilde e entender que eu preciso ter um conhecimento contínuo para saber lidar com esse público. Você precisa ser humilde e humana também, né? Meu Deus, o quanto eu cresci enquanto pessoa e enquanto profissional depois que eu comecei a trabalhar com autismo. Não que isso não acontecesse nas outras áreas, mas é um olhar diferente, sabe? É um olhar onde a gente precisa cuidar daquele indivíduo como cuidar da família. Porque aquele profissional que pensa só em trabalhar com o indivíduo autista e esquece a família, ele está com 50% da sua reabilitação atrasada. A família precisa muito de ser acolhida, de ser recebida, ela precisa entender que o diagnóstico de autismo não é uma sentença, é um começo, é o primeiro passo para uma história, para um desenvolvimento de mudanças naquela família, né? Para aquela família. Agora me diga uma coisa, como é que você vê hoje a fonoaudiologia? Porque você falou agora há pouco que estava engatinhando quando começou e tal. Como é que está esse andamento da profissão? E como você vê o cuidado que as pessoas têm, a sociedade de uma forma geral, com a criança portadora de autismo? Então, com esse aumento assustador do autismo, né? Hoje no Brasil existem 2,4 milhões de autistas. E se você pegar por um órgão dos Estados Unidos, que ele faz esse índice, 2022, e sai até agora essa pesquisa que eles fizeram, a cada 31 crianças com 8 anos que nasce, uma é autista. Isso quer dizer que daqui a algum tempo, isso vai aumentar e aumentar e aumentar. Daqui a pouco a gente vai lidar com a cada 2 crianças que nascem, uma vai ser autista, né? O que isso a gente vê em termos não só da fonoaudiologia, Marcelo, mas de todas as áreas.
Hoje, os profissionais estão mais preparados para diagnosticar, porque esse aumento, ele veio do nada? Não, ele não veio do nada. Ele está crescendo porque hoje a gente tem um olhar diferente, a diferença dos diagnósticos hoje, a gente consegue identificar o que é uma criança com transtorno do espectro autista, de uma criança que tem um déficit intelectual diferenciado, que tem crises de ausência. Então, antigamente era tudo misturado, né? Eu vejo muitas pessoas hoje, muitos adultos presos, autistas, porque foram, na meio da rua, foram pegos e a polícia pediu para olhar, ele não olhou e tudo, e vai preso, e estão até hoje pagando sentenças. Pessoas que estão internadas em hospitais psiquiátricos, porque eram vistas como pacientes psiquiátricos, porque se balançavam, porque tinha essa questão sensorial que o autismo tem fortemente, ou porque se mordiam, o autismo não sabe lidar com as suas dificuldades, e quando não sabem comunicar, eles usam alguns comportamentos disruptivos, né, inapropriados. Então, eles eram internados, e ainda hoje, por falta de conhecimento geral, ainda tem algumas crianças e alguns adultos que são. Mas hoje, os profissionais, eles estão mais preparados. Hoje já existem especialidades para isso. As pessoas hoje já estudam mais para conhecer o indivíduo autismo. Sim. E para inseri-lo na sociedade. Né? Então, que isso é o que claro, bem tão importante quanto o cuidado ali naquele momento. A coisa mais importante é você poder identificar esse indivíduo e tratar da forma como ele precisa ser tratado, porque o autismo, ele hoje... E você vê uma evolução nesse sentido, de tentar trazer a... Muito. Uhum. Hoje, a gente entende que não existe uma receita de bolo para tratar um autismo. Cada indivíduo com autismo tem suas características individualizadas. E eu tenho que estar pronta, preparada para atender esse paciente com as características que ele tem. Sim. Né? Então, aquilo, como eu disse, tem crianças que não conseguem dizer que não quer, tenta de qualquer forma, não consegue. Então, ele se morde como uma forma de dizer, poxa, não estou confortável nesse momento, não está bom para mim isso aqui. Eu não queria que isso estivesse acontecendo, entende? Então, a minha preocupação hoje é que o mais importante hoje para o autismo é que seja visto, né, seja diagnosticado, para que haja um trabalho precoce, para que a gente consiga trabalhar essas crianças de forma precoce, para que elas tenham um desenvolvimento próximo à normalidade, se não normal. Hoje eu vejo muitas pessoas sendo diagnosticadas como médicos, fonoaudiólogos, juízes, de todas as áreas, recebendo agora o diagnóstico de autismo. Imagina quanto essa pessoa passou, né, na vida, né? E quantos... As pessoas não sabiam nem o que era, né? Não. Aquele Anthony Hopkins, aquele ator, foi diagnosticado aos 84 anos. Que coisa. Quantas coisas esse homem deve ter passado na vida dele para... Sem entender o que estava acontecendo. Sem entender, exatamente. Como é que está a tua rotina, Valéncia, de atendimento? Quantas pessoas você tem atendido? Hoje eu atendo em 2 clínicas, pela manhã em uma clínica, mais com o público infantil. À tarde com o público juvenil e alguns adultos, e também no meu consultório. Eu tenho uma rotina muito puxada. Hoje 70%, acho que 70% a 80% do meu público são autistas, e o resto continua sendo os pacientes da área de voz, que 70%, 80%. E assim, é a mesma, digamos assim, se exige mais, quem é que te exige mais, assim, de tipo de muito mais o autismo, né? Muito mais o autismo. Eu fiz uma pergunta óbvia, mas podia ser que você me surpreendesse. Eu tive que me reconstruir. Imaginei que fosse. Eu tive que me reconstruir, estudar muito e continuo estudando, porque cada vez eu vejo o quanto a gente precisa aprender a lidar com as diferenças, né? Essa diversidade. E hoje eu, assim, me sinto mais segura, mais preparada, mais caminhando no caminho, né? Precisando de muito mais conhecimento para lidar com esse público. Estou vivendo um momento novo, que é trabalhar com esse público juvenil. Eu nunca tinha nunca tinha atendido esse público, e tem sido uma experiência muito boa, tem sido uma experiência desafiante, eu posso dizer assim, porque muitos deles foram diagnosticados tardiamente, então eles vêm com comportamentos, com hábitos
né, de toda uma vida que entram para a reabilitação agora. Certo. Então é diferente de uma criança que é diagnosticada com 2 anos, com 2 anos e meio, que nesse momento a gente já começa a ensinar habilidades que são favoráveis ao desenvolvimento, né, comunicativo, motor, intelectual, e essa criança ela vai evoluindo com essas novas habilidades. Já um adulto ou um adolescente que é diagnosticado tardiamente, não. Ele já vem com uma carga de comportamentos inapropriados, porque ele não consegue ter essas habilidades para lidar com todas as circunstâncias. Então é um grande desafio, mas um desafio bom, né? Claro, isso sempre é coisa que desafia a gente. Pois é. É importante, Precisamos, é bom. Olha, Marcelo, todo mundo tem que estar preparado para receber esse público, porque a partir de agora, até eu posso daqui a pouco começar a entender, a sentir que eu tenho comportamentos e de repente se eu for lá, eu vou achar um diagnóstico. Qualquer pessoa hoje que tem uma forma de viver o mundo, uma forma de viver a vida, que não gosta de estar em grandes multidões, né, em barulhos e tal, pode ter características e ser diagnosticado com autismo, e isso faz com que você sinta um alívio muito grande, dizer, poxa, aquela pessoa esquisita, aquela pessoa diferente, aquela pessoa, né? Não, eu só sou autista. É verdade. Eu só tenho uma forma diferente de ver o mundo. É muito duro, né? Veja só, esqueçamos de lado um pouco o autismo, as pessoas portadoras de autismo. Você é uma pessoa diferente, assim, na sociedade, é uma coisa muito pesada, é muito difícil, só para criança, né, que está na escola, sabe? E essa preocupação sua, trazendo a questão do teu ofício, da tua profissão, assim, é uma prova de amor, né? Você vê dessa forma também. Eu penso que todos nós temos o direito de comunicar, né? E assim, quando eu vejo um autista com 5, 6, 8 anos e até como esses que eu estou atendendo agora, 16, 20 anos, sem se comunicar, isso dói em mim. Porque hoje existem várias formas de comunicação, né? Hoje a gente trabalha com imagens, comunicação alternativa, com gestos, com olhar, com apontar. Então existem várias formas de comunicação e esse é um direito de todos. É verdade. E somos nós da área da comunicação que nos responsabilizamos por ensinar essas diferentes maneiras de comunicar, tanto para a pessoa, tanto para o autista, quanto para a família do autista. Elas também precisam aprender a se comunicar lidar com aquela situação, né? E se comunicar dessa forma correta. Porque assim, as pessoas não estão preparadas para mudança, para novidade. Por exemplo, a pessoa vai ser mãe e de repente é mãe de um garoto com autismo. É um garoto autista. Muda tudo, né? Muda. E aí você tem que estar pronto. Emocionalmente, psicologicamente, ter informação para poder... Principalmente no início, né? As coisas que ela vai precisar fazer para estimular essa criança a ter um desenvolvimento normal. Porque o autismo hoje ele existe graus. O grau vai de acordo com a dependência dele do outro. Por exemplo, uma criança que tem 5 anos, tem o diagnóstico de TEA, de autismo, e que ele precisa de ajuda para tomar banho, precisa de ajuda para trocar de roupa, precisa de ajuda para comer. Esse é uma criança que ele é muito dependente, então ele tem um grau mais severo, grau maior, né, do autismo, que a gente chama de grau 3. Aqueles que já estão saindo dessa dependência, mas ainda precisa para algumas coisas, a gente chama de grau 2, grau moderado. E aqueles que trabalham, que casam, que namoram, mas são autistas. Não gostam muito de estar em grupinhos, não gostam muito de socializar. Eu recentemente tenho uma família que estou atendendo, que a mãe chegou para mim agora, Valência, o meu final de ano foi péssimo, porque meu filho arranjou uma namorada autista e todo mundo acostumado a passar o Réveillon tudo junto, não sei o quê, ela se negou aí.
Caramba. Pra minha casa, não era para lugares assim, de barulho, de fogos. Ela ficou com vergonha. Ela não gosta. E ela disse, olha, eu respeito os meus limites. Perfeito. Sim, perfeito, bem. Perfeito. Se eu não gosto, por exemplo, de tomar um café, eu não sou obrigada a tomar um café, mas antes eu era, antes de receber o diagnóstico. Porque senão eu ia ser uma pessoa diferente, ia ser uma pessoa chata. A gente faz o que é bom, o que é confortável pra gente, né? E essa mãe dizendo assim, Valência, aí o que aconteceu? Meu filho foi ficar com a namorada, não foi a mesma coisa, só ela, o marido e o filho, né? E não foi a mesma coisa, e meu marido, a gente sentiu falta do meu filho, e eu disse, mas olha, vai se acostumando, porque é isso. E essa menina, ela trabalha, você vê, ela tá namorando, ela tem uma vida dentro das questões dela, dentro das limitações normal, para ela é normal. Claro, claro. Falando um pouco fora da questão do autismo, quais são os pacientes, as deficiências mais comuns que vão até você? Hoje é muito mais a questão da linguagem infantil pelo medo do autismo. Não só do autismo, mas de um TDAH, que é um outro transtorno voltado à atenção e concentração. Então as mães, quando a criança faz 1 ano e meio, 2 anos e não fala, vai para saber, correm para fono, para, meu Deus, será que meu filho está com autismo? Será que isso aí é um atraso comum ou já é um transtorno de fala? Como é que está acontecendo? Então, hoje eu tenho um público grande de crianças com essas dificuldades, né? Muito encaminhadas, inclusive, pelos neuropediatras, porque hoje os neuropediatras já não, assim, fecham o diagnóstico na primeira consulta. Eles mandam para os profissionais de confiança deles, para que a gente possa avaliar cada um em sua área, por exemplo, a fono, a questão da comunicação, a terapia ocupacional com relação às questões de atividade de vida diária, as questões sensoriais, né? E aí eles vão mandando para os profissionais para cada um dar um retorno, fazer um relatório daquilo que está vendo. Certo. Então hoje eu tenho muito público, mas eu continuo muito com os meus problemas, meus pacientes com problemas vocais, né? Principalmente os cantores. Que chegam muito, infelizmente eles já chegam detonados. Mas essa que eu ia perguntar, a preocupação dos cantores, vamos lá usando os cantores como exemplo, é pelo desgaste já da voz ou para melhorar a questão da articulação e cantar melhor? Isso aí vai muito da experiência do cantor. Certo. Aqueles que já têm uma experiência maior, que já cantam, que já valorizam o seu instrumento de trabalho, eles vão de forma preventiva, vão cuidar, vão fazer um acompanhamento. Certo. Os que estão começando agora, eles já começam a cantar, dando tudo deles. Solta tudo e a voz detona. E aí a voz vem assim, é tipo uma emergência, tipo, minha voz tá acabando, não sei, não tô conseguindo o meu agudo, não tô conseguindo chegar no meu grave. Eu falei isso com um amigo meu, tem um filho que tá tocando, tá cantando, aprendendo a tocar, ele inventou de cantar. Aí eu fui falar com ele no telefone, sem voz. Isso. Foi que uma coisa, porque agora eu tô cantando. Eu fui uma vez trabalhando com um fono, não sei quem é o fono dele, ele disse que tá com a fono para tentar recuperar. Eu fui uma vez acompanhar um cantor que estava iniciando a carreira profissional, e aí ele disse, Valência, você pode me acompanhar no ensaio? Claro. E quando eu cheguei lá, ele era o vocalista, o microfone dele ficava próximo à bateria. Ou seja, não tinha nenhum retorno, ele não conseguia nem ter um retorno, né? Então ele dava o máximo dele e a voz estava indo embora. Foi a primeira coisa que eu pude orientá-lo, a gente ver uma forma da bateria ficar um pouco mais afastada, ou ele mesmo pegar um microfone para um lugar. Ou ter um retorno para ele, né? Tem um retorno, mas a bateria, assim, abafava a voz dele. E aí ele não escuta, né? Não, e a voz dele ficou bem comprometida. Mas não só cantores, eu recebo muitos pacientes que têm, por exemplo, fazem cirurgia, uma tiroidectomia e prejudica um pouco a questão da voz, ou teve uma gripe muito forte, daí desencadeou uma laringite, essa laringite alterou a voz. A gente está falando de extremos aí, no caso, né? De situações que realmente você precisa da fono e tal. Mas, digamos assim, algum tipo de deficiência que não seja tão perceptível para a sociedade, mas que as pessoas se acomodam com aquilo ali. Tipo assim, o cara fala super rápido, mas para ele é natural. O que isso pode interferir na profissão dele, se ele cala,
trabalhar com essa questão da voz. Assim, exatamente. O que eu quero perguntar é assim, o que é que ele pode procurar você, fonoaudióloga, para melhorar isso e o que isso vai acarretar de bom para ele, né? Assim. Uma das coisas que é mais importante é ele ter a escuta da própria voz. Sim. Ele perceber, como você disse, para ele tá tudo bem. Tá tudo bem, mas não faz parte do contexto de vida profissional dele. Dentro do trabalho que ele exerce, seja uma função de gerente, seja uma função de, sei lá, até de chefe de setor, que ele precisa estar se comunicando muito, ele precisa ter uma comunicação que seja clara, que seja precisa, que uma comunicação que acolha as pessoas, né? Então, hoje, existe uma preocupação muito grande, não só do indivíduo, mas da empresa em si. Eu muitas vezes sou chamada para empresas para trabalhar a comunicação dos gerentes, dos diretores, para que os setores eles recebam, tenham uma melhor comunicação interna. Então eu melhoro essa comunicação da empresa para que chegue de forma melhor e isso saia e vá chegar ao mercado de trabalho de uma forma diferente. Então, a primeira coisa é o indivíduo conseguir ouvir e ver realmente está fora do padrão. A minha velocidade de fala não é adequada. Recebi recentemente uma mulher que ela tem um cargo de gerência e ela fala tão rápido e ela engole, por exemplo, ela fala poucos plurais, da velocidade de fala, ela engole alguns, mas ela nunca se percebeu. Então a gente começou a gravar algumas falas dela, comecei a fazer umas entrevistas de coisas da área dela, que ela se empolgava para falar, porque era uma coisa que ela dominava, e aí a gente ia escutar, e olha aqui, e ela tomou um susto. Você se escuta, né? Ela tomou um susto, ela, Valência, não tinha ideia, não tinha noção do quanto realmente minha articulação é prejudicada. Você assistiu aquele filme Discurso do Rei? Já assisti. Naquele filme, eu não estou me recordando, você por favor me corrija se estou errado. Eu não sei se ele falando normal, ele não era gago, mas era gago na hora de falar, de se pronunciar, ou ele era gago de uma forma total? Não, eu não me lembro ele direito. Era o contrário. Era o contrário? Ele, quando falava normal, ele tinha uma gagueira muito grande, mas quando ele começava a falar, porque ele melhorava muito. Mas quando ele foi... Não, é o contrário. Desculpa, verdade. É que normalmente porque quando ele foi falar, o problema era esse, que ele era gago ali no declarado. Era como, por exemplo, o Silvio Santos, né? O Silvio Santos, na fala coloquial dele, ele era muito gago. Mas na hora de apresentar... ele tinha técnicas que ele melhorava. Foi a mesma coisa do Discurso do Rei. Ele precisou melhorar como um todo. Mas ali teve um trabalho psicológico dele também, né? É um trabalho de coach, né? Ali, né? Ali é um trabalho muito de metas, um trabalho de coach, né? Um trabalho de coach. De avançar, melhorou nisso, ok. Agora, daqui para frente, o que a gente vai fazer? Ok, avançou nesse, mais esse. Muito bom. Eu tenho uma história curiosa com uma entrevista que eu fiz com o ex-deputado Inocêncio de Oliveira. Eu entrevistei ele em Brasília. Estava passando tempo lá e acabei conhecendo ele lá. E ele me fala, eu estava falando que a minha pauta era sobre canhotos, da qual eu sou canhoto. E eu descobri lá na conversa, lá na pesquisa, que ele era gago, porque ele era canhoto e amarrava na época, para não usar a mão direita, a mão esquerda, amarrava, era uma coisa grotesca, né? Aí para você usar a direita, ele podia usar a direita, ele usa as duas, porque amarravam a mão dele, né? E aí... E enfim, aí quando eu fui fazer a entrevista com ele sobre esse assunto, ele estava lá dando uma entrevista política e tal, eu tinha, logicamente, com a assessoria dele, eu falei com ele antes para falar sobre a pauta, ele topou falar, eu fui falar com ele, mas, Valência, quando eu me sentei para anotar as coisas dele, ele começou a falar e acelerou, cara, para não dar a gagueira. Era a técnica que ele usava, né? Eu fiquei querendo saber, acho que não é a gagueira dele, mas depois que eu saquei, cara, ele tá ali acelerando 100 km por hora para não gagar. Para mascarar a gagueira. São várias. Era melhor procurar Valência. Da respiração. Mas é um trabalho muito bom, né? Um trabalho muito de autoconhecimento. Eu já tive várias histórias. Hoje eu não trabalho muito com gagueira.
Mas eu já tive uma história de uma menina que depois ela veio trabalhar comigo no consultório, ela ficou me auxiliando, porque era uma menina muito inteligente, e ela passou por isso, de ser amarrada. Então ela tinha uma coisa que toda primeira sexta-feira do mês, a mãe fazia alguma coisa que diziam para a mãe que era bom para a gagueira. Então, por exemplo, batia com a colher de pau virgem na cabeça dela. Caramba. A colher de pau tinha que ser virgem. Virgem. Aí batia na cabeça dela. Então imagina tu tá aqui de repente, pei na tua aquelas você tomar simpatias, né? E aí isso fazia com que ela gaguejasse ainda mais, né? E até que a mãe disseram para a mãe que ele botasse um balde de água na primeira sexta-feira do mês, e que quando ela, no começo do dia que ela gaguejasse a primeira vez, enfiasse a cabeça dela lá, tirasse. E isso era tortura, né, Marcelo? Aí o que aconteceu com essa, que ainda era criança na época, ela parou de falar. Porque na cabeça dela era mais fácil ela não gaguejar, parar de falar, não gaguejar, para não ter que passar por todo esse sofrimento. Então ela parou de falar. E a mãe dizia, olha, eu não sei se ela já era muda, mas antes ela falava e gaguejava, não sei, tentei de todo jeito, viu? Fiz de tudo, não teve jeito. E de repente ela parou de falar. E a história dela era muito triste. Poxa. Ela tinha pânico da mãe. Então é uma história emocional que levava a um sofrimento voltado à comunicação, né? Caramba. E aí eu precisei fazer um trabalho junto com psicóloga, com psiquiatra. Para essa menina hoje ela tá ótima, mas quando ela está diante da mãe ainda, hoje já é mulher e tudo, ela ainda tem algumas restrições, alguns bloqueios na comunicação voltados a isso. Val, minha querida, muito obrigado. Ai, foi um prazer muito grande. Antes de eu queria que você dissesse como é que faz para as pessoas encontrarem você no... Então, o meu consultório é aqui em Boa Viagem, na Dom José Lopes, número 600, na Galeria da Almeida Center. E eu vou deixar o telefone para você botar aqui, que é o 8199757700. E o Instagram? E o meu Instagram é Valência Marinho Fono, né, @Valência Marinho Fono, que é o meu Instagram profissional. Nossa. Muito obrigado, minha querida. Vamos lá, vamos comunicar. Eu quero pedir para vocês se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, deixe like, que é importante. E deixe seu comentário, sugestão de pauta para a gente fazer novas entrevistas por aqui, tá bom? Tchau. Tchau.